Eu vou colar aqui a blusinha dela, então eu vou passar um pouquinho de cola aqui nas laterais e aqui atrás. E vou acomodar a blusinha aqui. Como a blusinha dela não é muito grudadinha, eu vou dar uma leve enrugada para dar a sensação de estar mais soltinha. Aqui embaixo eu vou fixar para formar já a calcinha. E vou cortando os excessos. Vou fazer uma marquinha para delimitar onde eu quero que fique a minha sainha, né? Aqui, ó. Quero que ela fique na altura do joelho, então eu vou marcar aqui mais ou menos. E aí eu vou seguir essa marca para colar a minha sainha que eu vou montar. E aqui eu posso fazer umas marquinhas como se fosse da blusa saindo de dentro da saia. E as dobrinhas. Então eu peguei o tule branco e eu vou cortar, ó, nessa altura aqui, pra cobrir os tules coloridos, tá bom? Ele vai ser o acabamento. Então eu vou cortar aqui, eu vou dar um picote aqui só pra saber qual é o tamanho que eu quero. E o comprimento eu vou deixar um tamanho maior do que o que envolve aqui o corpinho da boneca pra ter uma sobra legal, tá? Esse meu tule aqui tá amassadinho, mas o ideal é você passar. Vou cortar aqui e vou passar pra gente continuar o trabalho. Então vai ficar assim, o acabamento da sainha. Eu vou usar tinta relevo vermelha, ou você pode usar pink, no caso, pra combinar, né? Mas eu não tenho pink, então vou usar essa vermelha mesmo. Que ela tem... fica próxima, né? Uma cor próxima. E eu vou cortar uma tirinha de fita adesiva, formando um triângulo para afinar o bico dessa tinta aqui, desse tubo de tinta.
Então eu vou colar aqui, cortar um pouquinho mais, que eu acho que ficou muito grande. E eu vou colar assim, ó, um pouquinho na diagonal, como se fosse um bico de confeiteiro, ó. Vou colocar aqui pra afinar, ficar mais delicadinho esse acabamento. Então, peguei aqui o tecido. Vou tirar primeiro aqui uma parte pra ver se tá saindo legal. E eu vou passar aqui na pontinha do tecido pra dar o acabamento. Ó, eu fixei a minha mão em cima do tecido e vou puxando. Eu coloquei aqui um saquinho embaixo pra não sujar a mesa. As partes que ficarem com falha, depois eu vou retocar. Eu não vou fazer até o final, porque eu deixei uma parte sobrando. Então eu vou colocar aqui. E eu vou ver as partes que ficaram com falhas. E eu vou retocar. Sempre com delicadeza, sem apertar muito. Tanto o tubo contra o tecido. E sem apertar muito o tubo em si, pra não sair tinta demais de uma vez só, tá? E eu vou usando aqui, ó, o saquinho que tá embaixo, pra ir me ajudando também. Agora eu vou deixar secar bem. Eu não vou deixar na frente do ventilador pra não ter risco de sair voando, tá? Mas se você quiser colocar na frente do ventilador, coloca os alfinetes assim, espetadinhos, num isopor, pra ele não sair voando, o tecido não sair voando. Se você for colocar na frente, eu passei cola aqui onde eu vou posicionar a saia. Então eu vou passar na cintura e na parte da calcinha também pra colar bem. E eu vou colocar a saia aqui na posição que eu quero das cores. Fiquem aqui pra frente. Eu ainda não tirei a linha, tá? Vou posicionar primeiro. E agora eu vou dar o ponto final aqui, dar o arremate. Posicionei aqui as cores, tava ao contrário, aí eu dei uma paradinha e arrumei. Então eu vou apertar bem aqui a linha e vou arrematar a primeira e a última tirinha de tule. Deixando bem apertadinho. Dá um remate bem forte, bem reforçado, para não soltar com facilidade. Um pouquinho para colar embaixo, para não ficar voando muito solta. Agora eu vou colocar o acabamento.
Eu tô medindo aqui, ó. Ficou um pouquinho maior ainda. Eu vou cortar aqui esse excesso. E aqui eu vou cortar um pouquinho arredondada pra encaixar a cintura. E vai ficar aqui. Então eu vou passar mais um pouco de cola. E agora eu vou colando aos poucos. Eu vou deixar um pouquinho franzidinho. Pra sandalinha, eu abri a tirinha de massa com cerca de 4 milímetros de espessura. E daí eu vou colocando aqui no pé. E eu posso dar uma marcadinha na solada, no solado do pé assim, pra eu ter mais ou menos noção do tamanho que eu tenho que cortar. Então eu venho aqui, tiro o excesso. E vou passar um pouquinho de água pra colar. E agora eu vou acertar o tamanho da sola. Só não corta muito, porque quando encolhe vai pra baixo do... vai ficar menor do que o pé, né? Então, dá uma marcadinha na sola aqui do lado. Vai tirando o excesso e arredondando. Se você quiser marcar aqui embaixo para fazer o saltinho, e o solado, eu abri a massa bem fininha para fazer a sandália. Então eu vou cortar aqui com alfinete mesmo, um corte oval. Tô deixando um pouco maior do que eu vou usar, pra não ter risco de ficar pequeno, tá? E aqui na parte de dentro eu faço um corte menor, que vai ser a parte onde vai encaixar a sandália. Vou cortar aqui também. E agora por dentro eu vou fazer o desenho da sandália. Fazer um pouco de zoom. Então, ela tem alguns furinhos aqui, alguns detalhes. Eu vou cortando e vou tirando esses pedacinhos. É importante você fazer os dois lados iguais, tá? Pra não ficar um lado diferente do outro, fica estranho. Bom, ficou assim. Eu não consegui mostrar tudo porque ficou muito longe pra mim, pra eu olhar os detalhes.
Então eu vou passar um pouquinho de água aqui para ajudar a fixar. E agora eu vou emendar essa massa aqui na sola para dar o acabamento. Fiz uma tira de massa rosa e vou marcar aqui para fazer o franzido, que é para fazer o elástico da cintura. Eu já passei um pouco de cola aqui na cinturinha dela e vou colocar essa tirinha aqui. A minha tá rasgando, mas eu vou acertando aqui assim. Eu vou passar um blush na bochechinha dela. Deixar a bochechinha rosada. Se quiser passar um pouquinho na testa também. E agora eu vou fazer o bracinho. Eu vou usar cerca de 3,5 gramas para cada braço. Eu já fiz o braço direito, eu vou fazer o esquerdo. Sempre dar uma sovadinha, fazer uma bolinha e um rolinho com uma pontinha um pouquinho mais gordinha, que vai ser a mão. Eu vou deixar um dedinho mais ou menos, para baixo eu vou marcar o punho. E no meio, nessa parte do meio aqui, eu vou marcar a dobra do braço e vou dobrar aqui para fazer o cotovelo. Aqui na mãozinha eu vou dar uma leve apertadinha, vou cortar em V aqui no cantinho para fazer o dedão. Nesse modelo aqui eu não faço os dedinhos, tá? Eu só separo o dedão. E aí fica a seu critério se você quiser fazer os dedinhos. Vou colar os bracinhos na lateral do corpo, aí você coloca do jeitinho que você preferir.
Cortei aqui uma tirinha, cortei 2 tirinhas para fazer a manga, cerca de 3 por 5. E eu vou cortar aqui, deixar arredondada a parte de cima. Dar uma franzidinha aqui só pra ficar mais natural. E vou encaixar aqui pra fazer a manguinha da blusa dela. Eu já fiz o outro lado. Agora eu só vou fazer esse lado aqui pra mostrar.